Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu acho que a minha tela não tá aparecendo. Eu tô me vendo aqui. Boa, obrigada. Beleza, vamos lá. Para começar aí, igual os meninos trouxeram, meu nome é Isadora. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre esse processo de mentoria preta, como está desenvolvendo essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Tive aí a trajetória dentro do coletivo Narrativas Negras e hoje eu sou responsável por mentorar 4 pessoas pretas dentro do iFood. E por que falar sobre mentoria de pessoas pretas? É sabido por todos nós, né, sobre a condição do Brasil hoje para essas pessoas. Nós somos 50% aí da população. Mas apenas 4,7% do quadro executivo e 6,3% da gerência são ocupados por pessoas pretas, em 117 de 500 das empresas mapeadas pelo Instituto Ethos. Além disso, dentro do quadro aí de UX, nós profissionais pretos ganhamos 15% a menos que os profissionais brancos. Quando a gente fala de cargos de diretoria, esse número vai para 30% a menos. E quando a gente olha para a conclusão do ensino médio, essas pessoas concluem, em média, 61% esse nível de ensino, enquanto as pessoas brancas concluem 77,5%. E quando a gente fala desses casos, a gente não pode deixar de citar a questão, inclusive, das violências raciais que a gente sofre nesses ambientes. E muitas vezes as empresas elas estão focadas diretamente em fazer vagas afirmativas para pessoas pretas, contratar mais gente preta, incluir essas pessoas dentro dos times, mas diversidade não é só sobre isso. Nas mentorias, muitas vezes eu ouço as pessoas falando: Isa, eu me sinto muito ansiosa. Isa, eu tenho medo de aparecer na câmera. Eu tenho medo de que as pessoas vejam o meu cabelo, de que elas vejam que eu tenho cabelo crespo, vejam a forma que eu me visto. Eu não tenho as mesmas histórias para contar. Eu não tenho a história de que eu fui para os Estados Unidos nas férias. Eu não tenho a história de que quando eu era pequeno eu ganhava determinadas coisas. E tudo isso contribui para formar um ambiente que não necessariamente seja diverso e inclusivo e que foque no desenvolvimento dessas pessoas para chegar nos cargos que a gente falou anteriormente, de diretoria, de liderança, de heads. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está falando muito sobre inclusão, retenção e desenvolvimento, e não só sobre contratação. Na minha perspectiva, a contratação é o primeiro step e eu fico muito feliz que as empresas começaram a cumprir com ele. Mas a inclusão é sobre gerar espaços que essas pessoas possam realmente se sentir confortáveis, com que elas se sintam seguras para falar sobre si, para falar sobre o trabalho, se comunicar e demonstrar a capacidade que elas têm. Reter é sobre tornar o ambiente cada vez mais favorável para que essa pessoa queira continuar na sua empresa, para que essa pessoa queira realmente fazer parte daquele ambiente e não trocar ele por um outro que não supra essas necessidades. E no sentido de desenvolvimento, é elevar esse povo, essas pessoas, para que elas cheguem nos lugares que as pessoas brancas hoje tanto alcançam. E no aspecto de desenvolvimento, a gente pode ter as mentorias como grandes aliadas, pensando na alavancagem e ocupação desses espaços de liderança. Mas o que são as mentorias, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam isso, mas Isa, eu preciso fazer mentoria toda semana, quinzenalmente, mensalmente? Isso depende. A mentoria é um processo personalizado para cada um. Então, ali no conceito da palavra, é um processo prático de crescimento profissional que objetiva aprimorar o seu conhecimento, seja de forma personalizada e mais efetiva, né? Para a resolução de problemas específicos. E esses problemas específicos, eles podem estar focados em hard skills ou em soft skills. E qual é o resultado disso dentro das empresas, né? Funcionários mentorados foram promovidos 5 vezes mais
e mentores 6 vezes mais se comparados a funcionários não mentorados. Então, quando a sua empresa argumentar, mas isso pode ser perda de tempo, na verdade não. Para a carreira desses funcionários e até mesmo para a forma como eles aplicam o conhecimento dentro da empresa, é importante que esse processo de troca e de mentoria ocorra. E nesse ano eu tive a minha primeira experiência aí de mentoria. Eu comecei no começo do ano a mentorar uma pessoa preta. E eu foquei totalmente no desenvolvimento de soft skills. Muito porque eu falei, cara, se essas pessoas têm dificuldade em se sentir pertencentes, se elas são ansiosas, se elas têm dificuldade em comunicação, a soft skill é muito importante para que elas comecem a se abrir, comecem a mostrar o trabalho delas dentro desses espaços. E assim, eu não digo que eu falhei, mas eu aprendi muito, porque as lideranças me retornaram com ótimos feedbacks de comunicação, de fala, de escuta, mas a empresa precisa alcançar os objetivos delas. E hard skills são importantes para isso, né? O conhecimento técnico é importante para que a empresa se alavanque. A gente repensou a estratégia ali da mentoria e começamos a adicionar muito mais hard skills do que soft skills, focando na soft apenas pontualmente. Foi massa, mas também não levou a tantos lugares, porque dificuldades psicológicas surgiram ao longo do ciclo. E elas não foram tão bem tratadas, porque o foco maior era muito mais nas hard skills. Até a gente entender que, na verdade, a gente precisava de um equilíbrio entre os dois. E que cada liderado, cada mentorado precisava ali de um processo específico de mentoria, equilibrando muitas vezes mais para soft, muitas vezes mais para hard, mas nunca se esquecendo das duas. Nunca se esquecendo de uma das duas. E nesse processo, eu tive muitos aprendizados. E vocês vão ver aqui que muitos dos quadros que vão aparecer, eles não são necessariamente focados em pessoas pretas. Mas é importante ver a raça como intensificador. Algo que faz com que a gente já execute uma ação e pensando muito mais sobre o que aquela ação pode gerar para a pessoa que teve uma bagagem de violência racial, de dores raciais, que são muito inerentes à própria pessoa. Então, não necessariamente esse processo precisa ser só aplicado para pessoas pretas. Podem ser aplicados para pessoas brancas, mas a grande questão é como os intensificadores de raça devem agir em cada ponto desse. Então, demonstre sua disponibilidade para mentorar. Muitas vezes, as pessoas que são mais juniors ou plans ou estão iniciando nesse mercado, elas não se sentem tão próximas a ponto de pedir uma mentoria, né? Então, se demonstre disponível, fala que você está ali para isso. Conheça seu mentorado. Não acho que todas as pessoas pretas têm a mesma história e que elas precisam tratar dores, as mesmas dores, né? Então, entenda o que aquela pessoa quer te dizer, entenda o que aquela pessoa já viveu, quais são as dores dela naquele momento, quais dores ela quer resolver. Alinhe sempre com as lideranças ou duplas que você é a pessoa mentora. Isso pode potencializar muito a quantidade de feedbacks, a quantidade de assuntos que você pode tratar com aquela pessoa. E muito mais, até entender se alguns pontos ela não está enxergando nela mesma e que poderiam ser evoluídos. E abre espaço e gere oportunidades. Eu acho que aqui esse é um dos pontos mais importantes. A pessoa branca, como mentora, muitas vezes o posicionamento dela é essencial para que, em momentos que ela perceba onde existe uma violência racial, ela diga que essa violência racial está acontecendo dentro da corporação. Então, por exemplo, fulano, você não está dando espaço de fala para minha mentorada. Gente, vamos escutar o que essa pessoa tem a falar? Muitas vezes, durante as reuniões, acontece esse apagamento, esse abafamento, e a pessoa que está sofrendo pode não ter a força naquele momento para dizer que isso está acontecendo. Então, o papel da pessoa branca nesse espaço é muito essencial para abrir esses caminhos. Faça parte e movimente uma rede de apoio. Então, não seja a única pessoa da estrutura que esse mentorado pode se comunicar. Pense que essa pessoa deve se relacionar com outras pessoas de referência e pode ser muito o seu papel como mentor chamar pessoas pretas para falar com essa pessoa. Então,
quem do mercado conhece mais sobre esse assunto e poderia trazer essa informação para essa pessoa preta, para essa pessoa mentorada. De forma que ela consiga se reconhecer nessa pessoa e acreditar que ela pode chegar a ocupar esse espaço também, ou até mesmo ter esse nível de conhecimento. E por último, a coleta de feedbacks. Algo que eu recebo muito é do tipo, Isa, como que eu mensuro os meus resultados? Como eu mensuro que eu estou evoluindo? Isso é muito importante, principalmente para essas pessoas que muitas vezes não conseguem reconhecer as próprias conquistas. Isso é algo muito comum nas pessoas pretas, muito porque as nossas conquistas elas são diminuídas constantemente. Então, fazer ali um processo de documentação, mostrar o quanto que essa pessoa cresceu, o quanto que ela realmente se desenvolveu, inclusive os pontos que ela tem a melhorar, de forma que ela veja uma progressão e também consiga analisar em quais pontos ela ainda está deficiente, é muito importante. Então, vocês veem aqui que esses são pontos comuns, né, de mentoria, mas trazendo em cada etapa algo que é inerente a uma pessoa preta e também pode ser inerente aí a outros grupos e minorias sociais. E dicas práticas, né? Beleza, Isa, mas como eu começo? Amplie a sua escutativa. Se você é uma pessoa não negra, né, se você é uma pessoa não preta, ouve ao máximo. Não interfere enquanto a pessoa está falando com a sua experiência naquele assunto. Porque mesmo que você tenha passado por uma experiência parecida, provavelmente e essencialmente não foi a mesma experiência. Não é o que aquela pessoa viveu numa pele preta. Clareza sobre as inseguranças. Pessoas pretas têm inseguranças raciais. Medo de não ser ouvido, medo de falar, ansiedade em mostrar valor, para sempre se provar, né? Provar que pode, provar que é capaz. Então, utilize das ferramentas para que esses medos possam ser vencidos, né? Então, proponha para esse mentorado que ele participe de critiques, que ele participe de reviews, que ele seja um interlocutor em grandes reuniões. E abrace o ideal de mudança. É muito importante que você se posicione perante situações racistas na sua empresa. E principalmente desse mentorado que está confiando pra caramba em você, de que você realmente faz parte desse movimento com ele, desse movimento de crescimento e desenvolvimento. E por fim, as pessoas, na verdade, elas só querem ser respeitadas, alavancadas e reconhecidas, tanto quanto as pessoas brancas. Isso parece básico, né? Mas muitas vezes os mentores acabam assumindo essa responsabilidade e não sabendo exatamente como executar, não sabendo cumprir esses espaços e ter uma escutativa para desenvolver essas pessoas. E aí uma dica que eu dou é leia sobre isso. Existem muitos artigos falando sobre mentorar pessoas pretas, liderar pessoas pretas, desenvolver pessoas pretas e o quão específico isso pode ser. Então, primeiro, se eduque e se não for algo que você tem como interesse, passe para outra pessoa. Porque muitas vezes o processo de mentoria ele pode tanto ajudar como prejudicar. Porque se esse mentor é uma pessoa que não te motiva, não te desenvolve, não foca nos seus resultados e na sua evolução, é possível que ela prejudique a sua carreira e até mesmo faça com que pessoas desistam do que elas fazem. Então, foque no respeito, no crescimento e no reconhecimento. Mas sempre lembre, você não é protagonista disso. Você é só um facilitador. A gente teve aí a palestra sobre a facilitação e é exatamente isso que nós somos quando nós somos mentores, né? O protagonista é a pessoa mentorada. É aquela que vai conseguir tomar as atitudes e evoluir. Você só abre os caminhos e faz com que ela tenha acesso a esse conteúdo. Não generalize as histórias pretas. Nós não viemos todos da pobreza. Cada um tem sua própria história. Cada um tem sua própria vida e a sua própria vivência de mundo, né? Então entenda aquela pessoa que está na sua frente. Saiba quem é aquela pessoa, quais são as dores, as oportunidades, as ameaças que ela tem. Faz uma SWOT maravilhosa dela para que você realmente entenda como evoluir essa pessoa junto com ela. Como ela pode ser protagonista da própria história. E entenda a geração de valor para cada indivíduo. Então, o que realmente vai fazer com que esse cara seja alavancado? O que ele quer para a vida dele? Como eu posso personalizar a mentoria de forma a dar
a melhor mentoria para essa pessoa, né? Para que ela saia daqui se sentindo muito bem. E querendo ou não, acho que o maior reconhecimento da mentoria é quando a pessoa é promovida, quando ela chega aos objetivos e quando ela te fala, muito obrigada por ter participado da minha história. Como bônus, eu vou deixar aqui essas mentoras pretas, a Camila Rodrigues, que é uma liderança em design, posta muito sobre o assunto, e se considera uma mentora ali nas redes. A Karen, que eu não sei, na verdade, se ela se considera mentora, mas eu acho muito legal de seguir ela pelos conteúdos que ela publica. E a Patrícia, que é fundadora ali do Impereg Afro, e que também é uma ótima referência para se seguir. Por fim, deixei aqui também meu contato. Hoje eu sou mentora dentro do iFood e estou expandindo essa rede também para fora do iFood. Pessoas pretas que têm interesse em ser mentoradas em design de serviço, em design de produto, em negócio também, podem me procurar. E, perdão, no início eu não me autodescrevi. Eu tenho a pele preta, cabelo escuro, uso óculos e estou aqui no escritório do meu prédio. Muito obrigada, pessoal.